E hoje eu estou aqui para conversar, ou continuar conversando com vocês sobre essa série que a gente deu início semana passada, intitulada de Comunidade Viral. E se você está chegando aqui hoje, está meio desavisado, não, a gente não está aqui fazendo nenhuma campanha de vacinação contra a gripe, porque está mudando o tempo, e também não tem nada a ver com epidemia de dengue. A gente está fazendo essa série usando essa terminologia viral, usando esse termo, ou emprestando esse termo do uso comum da internet, para tentar falar de algo que tem feito a diferença na vida da nossa comunidade. Para você compreender um pouco mais o significado desse termo, da palavra viral, eu vou pedir a ajuda do nosso pastor virtual responsável pela comunidade online da Chácara Primavera, o pastor Wellington, uma definição do que, em termos de internet, significa a expressão viral. Vamos lá? O termo viral é utilizado, então, para designar conteúdos disponibilizados na internet, sejam vídeos, imagens, textos, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes ondas de reações. Agora você começou a entender o que isso significa. Tem a ver com aqueles vídeos, com aquelas fotos que você recebe lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, por e-mail, e que parece que, quando você menos percebe, já veio aquilo de vários lugares, de várias fontes diferentes, e você começa a ver aquilo a todo instante. Semana passada, a gente trouxe 2 exemplos aqui de virais a partir da internet. Um deles, pais que filmaram ali os seus 2 filhos, o mais novo com uma cara de pestinha, dando uma mordida no dedo do mais velho, e eles fizeram, inclusive, muito dinheiro com aquele vídeo que rendeu cerca de 1 bilhão de acessos no YouTube. A gente também mostrou aqui, semana passada, um outro vídeo de um cara que arranjou uma ótima maneira de viajar pelo mundo inteiro, sem gastar dinheiro nenhum, fazendo uma dancinha ridícula que só ele sabia fazer, e foi contagiando também assim e levando outras pessoas a fazerem. Hoje eu queria mostrar para vocês um outro exemplo de um viral desses que a gente começa a assistir pela internet, e quando a gente menos percebe, inúmeras pessoas por todos os cantos do mundo também estão assistindo ao mesmo vídeo. Na verdade, trata-se de uma propaganda de uma empresa que invasa água, prometendo ali, através daquele produto, a fonte da jovialidade, a fonte da juventude. O interessante é que esse vídeo que se torna um viral, ele tem, em alguns aspectos, em alguns momentos, algumas situações que, por si só, são contagiantes, que influenciam e contagiam ou viralizam, tomando conta de todas as pessoas que estão por perto. Dá uma olhada em mais esse viral. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, hear the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, just a change. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstairs.
exatamente esse tipo de coisa contagiante que acontece no primeiro século com o Evangelho. Um pequeno número de pessoas, de discípulos que andaram por 3 anos com Jesus, começam a disseminar os seus ensinamentos, a ensinar aquilo tudo que Jesus havia dito, tudo aquilo que eles haviam vivenciado, e um momento em que nem havia sequer internet, esses ensinamentos, esses conceitos, esses ensinos começam a influenciar a vida de pessoas, começam a chegar em cidades diferentes, e quando a gente olha, depois de algumas décadas, as principais cidades de todo o Império Romano, o principal império naquela época, elas estão altamente influenciadas, contagiadas pela mensagem do Evangelho. No centro desse movimento, a gente encontra uma comunidade que tem um papel fundamental para que esse movimento, essa visão, esse ensinamento se tornasse realmente viral. A comunidade que se reunia ali na cidade de Jerusalém, conforme nos relata o texto de Atos, ela vivia de tal maneira o Evangelho que esse negócio se tornava impactante, que esse negócio contagiava todas as pessoas que olhavam para aquela comunidade. Olha o que Lucas, o autor do livro de Atos, nos diz a respeito dessa comunidade que ficava ali em Jerusalém no primeiro século. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. E na semana passada a gente gastou um tempo falando a respeito das bases dessa comunidade que vinha a se tornar uma comunidade viral, uma comunidade contagiante. O ponto de referência estava no ensino. Como eles olhavam para a Bíblia, para aquilo que eles conheciam do Antigo Testamento, dos ensinamentos a partir de Deus, e apontavam para Jesus, e aplicavam aquilo a partir de Jesus, e aquele era o fundamento daquela comunidade. E eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se juntos lá no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, reviviam aquele momento que Jesus havia ensinado, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente olha para essa comunidade viral do primeiro século, eu diria que uma pergunta que emerge nas nossas mentes é a seguinte: qual era a marca distintiva dessa comunidade? O que fazia esse grupo de pessoas que se reuniam lá em Jerusalém no primeiro século, diferente de qualquer outro grupo de pessoas naquela cidade ou naquela região? O que eles faziam? Como eles viviam? Que, de fato, os diferenciava das demais pessoas. Aos olhos dos de fora, daqueles que olhavam para aquele grupo de pessoa, o que caracterizava essa comunidade? O que caracterizava esse grupo de cristãos da cidade de Jerusalém do primeiro século? Eu diria que os versículos 44 e 45 do texto de Atos que a gente leu nos ajudam a encontrar uma pista para responder a essas perguntas. O texto diz: os que criam mantinham-se unidos, e eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Sabe qual era a marca
dessa comunidade? Um amor prático, um amor atitude. Um amor que era completamente diferente do amor conceitual dos filósofos da época, ou mesmo das meras palavras proferidas pelos religiosos de plantão na época a respeito do amor. Era um amor prático, era um amor em ação, era um amor atitude. Isso me faz lembrar uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz o seguinte: falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressem a sua opinião. O difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente nós sentimos. E nessa direção, aquela comunidade, ela era tremendamente coerente com aquilo que eles criam. Olha o que diz o texto de Atos 4, que a gente já cantou hoje, já cantou semana passada, a gente já leu hoje, que diz o seguinte: da multidão, daqueles que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou as casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. E dessa maneira, não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos. Amor, atitude. Amor, atitude. Quando a gente olha para o que está acontecendo aqui nessa comunidade, a gente percebe que eles de fato entenderam e estão vivendo aquilo que Jesus havia ensinado. Eles entenderam e estão vivendo aquilo que Jesus havia apresentado para eles, porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele diz aos seus discípulos o seguinte: olha, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus não diz que os seus discípulos na história seriam conhecidos pelo tipo de roupa que eles vestiriam. Jesus não diz que os seus discípulos na história seriam reconhecidos pelo tipo de música que eles ouviriam. Jesus não diz que os seus discípulos, ao longo da história, seriam reconhecidos, sei lá, pelo corte de cabelo. Jesus diz que os seus discípulos na história seriam reconhecidos porque eles se amariam. Os seus discípulos seriam reconhecidos na história porque eles se amariam. E aqui a gente precisa entender que quando a espiritualidade cristã fala a respeito de amor, constantemente ela está falando de ação. Ela não está falando de sensações que às vezes nós pensamos nos levariam a ver estrelinhas e fogos de artifício. Quando a espiritualidade cristã fala de amor, ela está falando de atitude. E nessa direção, quando nós pensamos no amor, atitude vivido por aquela comunidade no primeiro século, acho que o primeiro aspecto desse amor é ele como expressão da comunhão, como expressão do que eles tinham em comum, como expressão de algo até que a gente conversou na semana passada, de koinonia, de ter algo em comum, de sentir algo em comum. E nesse sentido, e nesse aspecto, os que criam mantinham-se unidos. Eles tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E eles compartilhavam tudo o que tinham. Nesse aspecto, essa comunidade que vive em comunhão, eles compartilham uma série de coisas.
por exemplo, da multidão dos que creram, uma só era a mente. Eles compartilhavam os seus pensamentos. Eles criam na mesma coisa. Eles tinham o mesmo direcionamento. Se uma das bases dessa comunidade, conforme a gente viu semana passada, era a centralidade da palavra, eles tinham o mesmo entendimento e o mesmo pensamento sobre o significado das coisas, sobre o significado de quem Jesus era, o que ele tinha feito na história e as implicações disso para as suas próprias histórias. Então, uma só era a mente, um só era o pensamento. Mas um só também era o coração. As motivações também eram as mesmas. E aqui a gente está falando de mente e coração, de uma completude muito grande. Aquilo que eles pensavam era também aquilo que eles sentiam. Eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo sentimento. Essa comunidade, ela vive de fato algo em comum. Pensamentos, sensações. Só que tem uma coisa, não para por aí. Eles não só pensavam e sentiam as mesmas coisas, eles compartilhavam tudo o que eles tinham. Eles iam além. Se existia alguém que tinha alguma necessidade, eles se preocupavam com aquela pessoa, eles iam na direção daquela pessoa, eles compartilhavam daquilo que eles tinham para o auxílio e para a ajuda daquela pessoa. Eles pensavam em algo mais do que a sua própria vida. Eles iam em um pensamento além do seu próprio umbigo. Eles pensavam além deles mesmos. Quando a gente pensa nisso, em uma comunidade cristã no nosso tempo, talvez a gente ache um pouco difícil viver dessa maneira, se preocupando com as outras pessoas. Afinal de contas, a gente tem tanta coisa nossa para se preocupar, porque tantos problemas às vezes acontecem com a gente, probleminhas aqui, coisas que tiram o nosso sono ali, e eu tenho tanta coisa para pensar a meu respeito, tanta coisa para resolver na minha própria vida, que às vezes eu não paro para pensar que existem pessoas que sentam aqui, pertinho de mim, na mesma comunidade que eu frequento, todos os domingos. E elas podem estar passando por momentos que a gente não faz nem ideia de quão difíceis são. Elas podem estar passando por problemas e necessidades que talvez até eu pudesse efetivamente ajudar de alguma maneira. Mas eu nem sei o que está acontecendo. Porque eu estou ocupado demais pensando em mim mesmo para saber o que está acontecendo com as outras pessoas. Agora, uma comunidade que vive o Evangelho na sua essência, que é contagiante como aquela comunidade, ela vive esse amor, atitude como expressão da comunhão. A gente está unido aqui, sentado junto, não é porque a gente pensa a mesma coisa, porque a gente sente a mesma coisa e gosta de cantar as mesmas músicas. A gente está aqui, juntos, unidos, para que a gente possa também ser uma expressão do cuidado de Deus na vida das pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor. Ao longo da minha vida cristã, ao longo do meu ministério, eu tenho percebido que a maneira como Deus mais se revela às nossas vidas é a partir das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. É a partir das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Pessoas que muitas vezes vão ter um papel essencial para cuidar da gente. Pessoas que muitas vezes nós teremos um papel essencial para o cuidado dela. Quando a gente fala isso no contexto da nossa comunidade, eu poderia aqui talvez pensar em uma série de situações, de testemunhos, e você talvez pudesse me dizer a respeito de determinados momentos que você viveu,
em que você se viu frustrado, chateado, em momento de adversidade. Mas você se sentiu amado e cuidado por Deus, porque pessoas da comunidade na qual Deus te colocou olharam para você e se dispuseram a te ajudar, a te auxiliar, a te dar uma palavra de incentivo e a fazer, às vezes, aquilo que você não conseguiria fazer sozinho. Como eu disse, talvez se eu perguntasse aqui, a gente teria uma série de testemunhos nessa direção. Mas eu queria convidar você a olhar agora para 2 testemunhos específicos de 2 casais da nossa comunidade, falando sobre a importância de nós vivermos esse amor, atitude como expressão da comunhão. Deixando de lado o pensamento em nós mesmos, entendendo que existem pessoas ao nosso redor que precisam do nosso cuidado, que precisam de uma mão, de um auxílio. E nós podemos ser o instrumento de Deus para mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que Deus as ama e está cuidando delas. Dá uma olhada nesses 2 testemunhos. No ano passado, o Paulo teve um AVC e teve uma infecção hospitalar e uma infecção generalizada. Mas ele se recuperou bem e vem se recuperando. Só que 8 meses depois, eu fiquei sabendo que eu estava com câncer de mama. A gente passou por um momento muito, muito complicado. Eu estava voltando para casa, depois do dia de trabalho, numa sexta-feira, e eu fui alvo de um sequestro. A gente estava esperando ele nos buscar em casa e em 5 minutos ele ia chegar e não chegou. Foram 2h30, o que para mim não dá para chamar de um sequestro relâmpago, em poder de bandidos, com uma arma na minha cabeça, sendo ameaçado de morte a todo momento, apanhando. Uma das formas que eu senti o amor de Deus muito forte na minha vida foi através do amor das pessoas da comunidade por mim. Eu me senti muito apoiado, principalmente vendo a diferença entre pessoas que falam eu estou orando por você ou eu estou torcendo por você. É uma coisa bem forte quando falava eu estou orando por você. Depois de limparem tudo que eu tinha, levarem carro, essas coisas que não são as mais importantes, não tenho dúvida disso. E aí eu pude fazer o primeiro contato com a minha família, liguei na casa dos meus pais. Para minha surpresa e alegria, a primeira pessoa que eu falei lá foi o pastor Ricardo. Ele e o outro casal da comunidade estavam em casa, né? Até fiquei surpresa porque o contato do Ricardo foi... eu nem imaginava que ele já estava sabendo o que estava acontecendo e ele ligou perguntando se a gente já estava, que a gente estava precisando, que ele queria dar um suporte e que ele queria estar com a gente. E ele foi imediatamente lá para casa dos pais do Alê e esteve com a gente o tempo todo. E isso foi muito bom, porque a gente sentiu esse suporte, esse apoio, esse amparo. O que me marcou muito é terem me levado uma caixa daquele alimento hospitalar que eu estava me alimentando por sonda, né? Isso foi muito significativo. Me deu uma sensação de muita segurança, que eu estava me sentindo inseguro nessa situação, entendeu? Tinha muita gente que queria de todo jeito ajudar. Vinham umas pessoas para orar comigo, outras pessoas simplesmente traziam quitute, tinha gente que trouxe até jantar. Umas traziam uma flor e outras simplesmente chegavam e só para me dar um abraço gostoso. O tempo todo estavam comigo, eu não fiquei sozinha, sempre tinha alguém por ali. O abraço das pessoas, o aconchego, o calor, o querer estar com a gente, a preocupação de chegar perto. Então, acho que cada palavra, cada gesto, cada abraço, no domingo aqui na chácara, quando nós chegamos, a gente foi cercado por pessoas, todo mundo veio nos acolher e a gente sente que a gente tem a família estendida aqui. E isso é um refrigério. Em momentos de dificuldade, adversidade, o comportamento
dessas pessoas, né? Dos nossos irmãos e irmãs da chácara, é realmente um comportamento de uma família, né? Que se preocupa, que cuida, que está presente, que sente a dor quando a gente está sentindo dor e que também se alegra a hora que a gente está alegre, né? Porque quando terminou o sequestro, eu vi que eu estava bem, que eu estava vivo. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. E é muito bacana poder contar com tanta expressão de amor de tantas pessoas na comunidade. Eu vi muito suporte, né? As pessoas me sustentando. Isso me impactou de uma tal forma que eu quero partir para esse trabalho. Eu quero fazer um trabalho de visitação e passar a fazer um trabalho de visitação na igreja. Ter fé, crer em Deus, saber que a nossa vida não se limita a esse tempo aqui na Terra, já é assim um consolo, uma fonte de paz e tranquilidade, né, de relembrar que mesmo que eu não estivesse vivo de noite, que eu não pudesse voltar para casa, Deus continuava no controle da situação, né? Aí você tem que procurar dizer para as meninas, né? Deus atendeu a oração, o papai voltou, o papai está bem, mas Deus não precisa provar mais o amor dele por nós, né? Ele já provou. E a gente sabe que um dia a gente não vai estar mais aqui, mas naquele momento, crer em Deus e saber que, ainda que a minha vida fosse tirada naquela noite, eu estaria com Ele, com Deus, né? E de forma prática e concreta, a gente sente esse amor de Deus através da expressão, da atitude de inúmeras pessoas da comunidade, né? Além do Ricardo estar ali conosco esse tempo todo, quantos telefonemas, abraços, mensagens de WhatsApp, Facebook, pessoas oferecendo carro, pessoas oferecendo para me levar e buscar onde eu precisasse, pessoas oferecendo para ficar com as meninas num tempo que a gente teve de viagem logo em seguida, pessoas nos levando bolo de noite, numa expressão de carinho assim e cuidado, que em tese a gente acredita que a comunidade é para isso, mas quando a gente vive uma situação dessa na prática, a gente sente, né, esse amor ser expresso através de palavras, mas de atitudes concretas. Esses são alguns exemplos da nossa comunidade. Com certeza, você também poderia dar outros exemplos de vezes que você se sentiu alvo de um amor-atitude. E esse amor-atitude, como marca de uma comunidade, deve sim ser expresso na comunhão entre aqueles que estão aqui unidos, não só por pensamentos, não só por sentimentos, mas também unidos em atitudes. E caminhando, olhando para essa comunidade, a gente percebe que esse amor-atitude, ele é vivenciado também como cumprimento real da própria lei de Deus. Porque o texto de Atos faz uma referência muito importante. Ele diz que não havia entre eles, entre aqueles que frequentavam, que estavam no contexto daquela comunidade, necessitados. Não havia entre eles necessitados. E isso aqui é uma clara referência a algo que já havia sido estabelecido na lei de Deus há muito e muito tempo antes dessa comunidade. Quando a gente olha lá para os livros da lei, para os primeiros livros da Bíblia, a gente encontra a chamada lei do ano do jubileu, que dizia respeito a cada 7 blocos de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, deveria ser celebrado entre o povo um momento em que as dívidas de todos aqueles que estavam ali e existissem fossem perdoadas. Que aqueles que, por algum motivo, ao longo dos últimos quase 50 anos, perderam as suas posses, as suas terras, as suas finanças, tiveram até, quem sabe, por alguma situação, terem que se vender como escravos para outros compatriotas, trabalhar para poder pagar o que eles tinham perdido. Tudo isso é restituído, tudo isso é restaurado, tudo isso é perdoado. Para quê?
para que não houvesse pobre entre eles, para que não houvesse necessitados entre eles, para que não houvesse pobreza entre eles. Olha o que diz lá o texto de Levíticos 25:35. Se alguém do seu povo, que faz parte aí da sua comunidade, empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro, ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Por isso a importância desse perdão, desse cuidado. Sabe quando isso foi observado dentro da história do povo hebreu no Antigo Testamento? Nunca. Nunca. A lei de Deus direcionava de maneira muito sábia, olha, para que não hajam necessitados, para que não hajam pobres entre vocês, que as dívidas sejam perdoadas, que o que eles perderam possa ser, em um determinado momento, restituído. Isso nunca foi observado. Agora, essa comunidade que nasce vivendo o impacto viral desse amor-atitude, ela cumpre a lei. Ela cumpre aqueles direcionamentos que já haviam sido estabelecidos por Deus séculos e séculos e séculos atrás. Agora, precisa ficar muito claro para a gente que cumprir a lei, ter esse cuidado para com as pessoas, fazer com que não houvessem necessitados entre eles, não se dava por uma imposição dos apóstolos, que diziam, olha, né, vivam isso, senão vai acontecer alguma coisa de muito ruim com vocês. Porque quando a gente fala de relacionamento com Deus, eu diria que essa é uma das vertentes daquilo que a gente pensa. Eu não sei você, mas eu sou de uma geração que cresceu na igreja, ouvindo, quando ia lá para a escola bíblica dominical, algumas musiquinhas do tipo assim: cuidado, mãozinha, o que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha, o que pega. Na minha cabeça, Deus era um cara sem serviço, que não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando, para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar, e lá e me castigar. Então, é melhor eu andar na linha. Né? Porque se eu não andar na linha, vai que Deus faz alguma coisa de ruim para mim. Não era por imposição que eles viviam nisso. Mas também não era por nenhum tipo de negociação, porque esse negócio de relacionar com Deus pelo medo, isso é no meu tempo, no tempo que eu era criança. Hoje as coisas mudaram, tudo são business. Né? Então a gente se relaciona com Deus à base do negócio. Né? Então, eu vou na igreja, eu faço isso, dou uma oferta, ajudo as pessoas, ajudo a velhinha a atravessar a rua, porque aí Deus vai ter que me dar aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou querendo. Aquela comunidade vivia isso, cumpria a lei, aquilo que havia sido estabelecido por Deus na lei, anos e anos antes, não por imposição, não por uma condição para ser abençoado, num tipo de negociação com Deus. Mas sabe por que ela vivia isso? Porque eles haviam sido completamente constrangidos pelo amor e pelo perdão de Deus. Na sua primeira carta, João diz o seguinte: nós amamos, e nós só podemos amar, e nós só podemos conhecer o amor, e nós só podemos viver o amor, e nós só podemos ter atitudes de amor. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar e cumprir a lei dessa forma, demonstrando o amor, vivendo atitudes de amor, porque Deus demonstrou amor, entrando na história, na pessoa de Jesus, perdoando os nossos erros, as nossas falhas, perdoando as nossas dívidas. É só por isso que a gente pode amar. Nós só podemos amar porque nós conhecemos o amor real e verdadeiro que vem dele. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí, a gente tem uma clara referência
quando Jesus apresenta aqueles mandamentos que fazem toda a diferença na vida de um cristão. Ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro, esse é o maior de todos os mandamentos. E aí a coisa aperta. E o segundo é igual a esse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, depende toda a lei e os profetas. Eles estão demonstrando amor, eles estão vivendo amor. Com isso, eles estão cumprindo a lei que foi direcionada, determinada para o bem daquela própria comunidade, para o nosso bem, pelo próprio Deus. Ainda, esse amor-atitude vivido naquela comunidade viral, contagiante do primeiro século, se dá também como uma manifestação clara do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo de Deus. Para a gente compreender o que está acontecendo naquela comunidade, por que eles estão agindo dessa maneira, por que eles estão tendo esse tipo de atitude, por que eles estão dispostos até a vender os seus bens para compartilhar para o cuidado daqueles que estão ao seu redor, a gente precisa entender um pouquinho do contexto daquela comunidade. Se a gente olha para essa comunidade nascendo ali no início do livro de Atos, no capítulo 2, a gente percebe algo muito especial, eu diria sobrenatural, acontecendo. Porque depois que Jesus ele caminha na direção da cruz, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa um tempo com os seus discípulos, ele volta aos céus. Sabe o que acontece com aqueles homens que ficaram ali andando com Jesus por 3 anos, vivenciando milagres de Jesus por 3 anos? Você sabe o que eles fazem? Eles vão se esconder debaixo da cama. É isso que eles fazem. Eles estão morrendo de medo de toda aquela situação. Eles se sentem completamente incapacitados diante de toda aquela situação, apesar de terem visto tudo o que eles viram, de terem presenciado todos os milagres que eles presenciaram. Mas ali, em Atos 2, cumpre-se a promessa que Jesus havia estabelecido, que ele não os deixaria sozinhos, que mandaria aquele que os capacitaria. Em Atos 2, nós temos o relato sobrenatural da presença plena do Espírito Santo sobre aquela comunidade de apóstolos no primeiro século. E é interessante porque quando a gente fala a respeito da plenitude do Espírito vivenciada ali no contexto de Atos, por exemplo, o movimento pentecostal moderno, que lá nasce já aí em meados ou no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ele vai trazer a concepção ou entendimento de que o sinal da plenitude do Espírito é que aqueles que são alvos desse Espírito, eles possam ter um sinal externo, como o falar em línguas estranhas, manifestando a plenitude do Espírito. Olhando para o texto de Atos 2, onde os discípulos ali falavam, cada um na sua própria língua, e as pessoas que por ali estavam passando entendiam também, cada uma delas, na sua própria língua. Agora, me parece que o que está acontecendo de diferente nessa história não tem a ver com o falar, uma vez que eles estavam falando, cada um na sua própria língua, mas tem a ver com o ouvir, porque cada um que estava por ali ouvindo os apóstolos, ouvia na sua língua de origem. Mas o que parece ser o grande agente capacitador a partir da plenitude do Espírito naquele momento,
naquela comunidade, sabe o que é? Efetivamente, o amor. Aquela comunidade, naquele momento, pode viver esse amor real, atitude, fazer esse tipo de coisas que ao longo de séculos, o povo hebreu não conseguiu viver. Sabe por quê? Porque eles são capacitados a amar pelo Espírito. Eles são capacitados a viver o amor pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja que ficava na cidade de Corinto, e ele fala a respeito dos dons, da espiritualidade, da plenitude da espiritualidade, ele começa falando no capítulo 12 sobre dons, explicando alguma coisa, ele vai continuar fazendo isso, dando algumas orientações, alguns alertas no capítulo 14, e sabe o que tem no centro disso tudo? Sabe o que está no meio dessa explicação? Paulo fala sobre o amor. O amor, atitude, é a manifestação da plenitude do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se torna real na vida daquela comunidade, sabe o que acontece? Sabe qual que é o sinal? Amar e demonstrar esse amor. Amar e demonstrar esse amor. Em 1 Coríntios 13, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ou seja, eu não serei nada. A plenitude do Espírito se dá nos capacitando a fazer algo que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Amar. A fazer algo que eu sei é muito difícil de se fazer. Praticamente amar. Em um de seus livros, Jonathan Edwards diz o seguinte: o amor cristão, seja para com Deus, seja para com o homem, é operado no coração pela mesma obra do Espírito. Não há duas obras do Espírito de Deus. Uma de infundir no nosso coração o amor para com Deus, e a outra de infundir um espírito de amor para com os homens. Mas ao produzir uma, o Espírito produz também a outra. E isso faz a gente pensar no que a sabedoria bíblica nos diz, que quando nós dizemos que amamos a Deus, a quem a gente não vê, e não amamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, que está pertinho da gente e que a gente vê, sabe o que a gente é? Mentiroso. Não existem dois momentos. Há um em que o Espírito vai me fazer amar a Deus. Agora eu amo a Deus e eu venho aqui e ouço essas músicas maravilhosas e eu levanto a mão em adoração aos céus, dizendo: Deus, eu te amo, e não tem nenhum problema em você fazer isso, em você demonstrar amor a Deus. Mas entenda, esse mesmo Espírito que te leva a amar a Deus é o Espírito que te capacita a amar. Por mais difícil que isso possa parecer, as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. As pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Para serem alvo do seu amor. Não um amor de pensamento conceitual. Não um amor de sentimento, a partir de meras palavras, mas um amor de atitude prática, que faz diferença na vida de quem Ele tem colocado ao seu redor. Assim sendo, citando ainda o Jonathan Edwards no mesmo livro, se você se denomina cristão, onde estão as suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Pense bem. Que obras de amor você tem praticado? Você ama a Deus?
O que você tem feito por e para Ele, para a sua glória, para o avanço de seu reino no mundo? De fato, você ama os seus semelhantes? O que você tem feito por eles? O que você tem feito? Além de pensar, às vezes, em você mesmo. Assim sendo, em sua vida, tem o amor para com seus irmãos e irmãs de caminhada se tornado uma expressão visível da nossa coinonia, da nossa comunhão? Existem gestos e atitudes? E, como um dos pastores dessa comunidade, eu posso te afirmar com toda certeza uma coisa. Existem pessoas sentadas bem pertinho de você que precisam do seu apoio. Existem pessoas que sentam próximas a você todo final de semana, que às vezes você nem sabe o nome, ou outras você costuma cumprimentar com um tapinha nas costas, que elas precisam muito de uma palavra de afeto sua. Elas precisam muito de uma oração sua. Existem outras pessoas que precisam muito de algo que você pode fazer, de algo que você tem condições de fazer, e que elas, no momento, sozinhas, não vão conseguir fazer. Você consegue pensar nisso? A gente chega, às vezes, numa comunidade cristã e a gente pensa assim: ai, ninguém olha para mim, eu estou cheio de problema, e eu sento e saio, e ninguém está nem aí. Eu queria te fazer um desafio nessa noite. Antes de você dizer, ó vida, ó céus, ó azar, lembre-se, o amor é atitude. Comece por você. Procure perceber quais são as necessidades das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Lá no seu grupo pequeno, aqui, quando você encontra com outros irmãos, outras pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Reflita o caráter de Cristo, o amor com o qual Deus nos amou. Tem o seu amor a Deus se refletido na sua forma de lidar com aqueles que estão à sua volta e passam por dificuldades ou necessidades? Será que a gente dá desculpa de dizer, não, eu amo a Deus, eu estou tão ocupado amando a Deus que eu não tenho tempo de olhar para o lado para ver quais são as necessidades das pessoas próximas a mim? Quando Jesus é inquirido pelos religiosos sobre esse negócio de amar o próximo e tudo mais, ele conta uma história que tira o chão daqueles que estão ouvindo. Porque ele fala de religiosos que estão caminhando e veem uma pessoa que foi vítima de um assalto jogada no chão, e em nome de toda a cerimônia da sua religiosidade, eles simplesmente fazem vistas grossas, olham para o lado e deixam aquela pessoa no chão. O seu amor a Deus tem se refletido na maneira como você lida com aqueles que o próprio Deus tem colocado à sua volta e podem estar passando por dificuldades ou necessidades? Eu sei, hoje eu apertei. Eu sei que a gente chega ao final de uma reflexão como essa e você deve estar pensando assim, Rodrigo, doeu, ai, eu não vou conseguir esse negócio. E eu vou te ajudar. Não vai mesmo. Nem eu. Se nós tentarmos fazer isso sozinhos. Eu e você somos incapazes de amar de verdade se a gente tentar fazer isso sozinho. Nós não vamos conseguir. Mas lembre-se, Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Ele demonstra o seu amor real naquela cruz. Ele sofre por conta da minha e da sua dívida. Todo o lixo que eu e você cometemos foi colocado sobre ele. Ele paga o preço
pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele vence a própria morte. Para quê? Para nos conduzir da morte para a vida. E Ele envia aquele que pode nos capacitar, aquele que pode nos consolar, aquele que pode nos auxiliar a viver como nós deveríamos viver. Só é possível nós amarmos porque Deus nos amou primeiro em Jesus. E Ele derrama na sua vida e na minha vida. Quando nós dizemos, sim, Jesus, eu creio que o Senhor me amou, que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha história. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. O próprio Deus escolhe habitar dentro das nossas vidas. E o grande sinal da manifestação do Espírito de Deus em nós, talvez não seja tão sobrenatural como você imaginava, mas com certeza é mais difícil do que você imaginava. Ela se reflete em um amor prático, em um amor além de um amor por nós mesmos, um amor, às vezes, até sacrificial, um amor de atitude para com quem Ele tem colocado ao nosso lado e carece de tal amor. Queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero rogar a Deus que Ele nos dê força, que o Espírito Santo nos capacite a viver como comunidade viral em pleno século 21. Do amor, atitude. A grande marca do amor que pode fazer toda a diferença. Deus de graça, hoje na Tua presença, nós pedimos que o Senhor nos auxilie a respondermos ao amor com o qual o Senhor nos amou, amando aqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta. Deus, muitas vezes a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com as nossas preocupações, ou simplesmente com o nosso bem-estar, que a gente não percebe que ao nosso redor existem pessoas sofrendo, existem pessoas necessitadas, que carecem, às vezes de um ato de gentileza, às vezes de uma palavra amiga, às vezes de algo mais sério, da ajuda material. Deus, o Senhor tem nos colocado em uma comunidade cristã, na qual a gente muitas vezes encontra em comum aquilo que nós cremos, aquilo que nós sentimos, mas nós não caminhamos na direção de compartilhar o amor em atitude. Deus, dá-nos sensibilidade para perceber quem o Senhor tem colocado à nossa volta, quais são as suas carências, quais são as suas necessidades. Ensina-nos, Deus, a amar como o Senhor nos amou, um amor cheio de desprendimento, porque foi assim que Jesus mostrou o seu amor naquela cruz. Deus, nós sabemos que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós somos incapazes de amar como deveríamos amar. Isso não faz parte da nossa natureza. Mas, Pai, nós podemos amar porque nós somos alvo do seu amor.
porque naquela cruz nós fomos amados por Jesus. Deus, que dessa maneira possamos refletir esse amor nas nossas relações, começando pela comunidade cristã na qual o Senhor tem nos colocado. Deus, não nos deixe viver um cristianismo de faz de conta, que não contagia nada, que é bonito no papel e em palavras, mas que não faz a diferença na vida de ninguém que está nos olhando. Deus, que as pessoas olhem para a nossa comunidade, nos nossos grupos pequenos, para as nossas vidas, e elas percebam algo contagiante, a marca contagiante, gerada pelo Evangelho, manifestada pelo Espírito, que possamos amar de forma prática e real, que possamos viver e demonstrar esse amor nos nossos relacionamentos, às vezes liberando perdão, que a gente tem segurado, às vezes se dispondo a sair da nossa própria zona de conforto, para servir quem está ao nosso redor, e precisa ser alvo desse amor. Deus, nos capacita, que a sua graça, que o seu Espírito faça algo sobrenatural acontecer nessa noite, nessa comunidade. Deus, nós cremos nisso. Nós cremos que o sinal da plenitude do teu Espírito é o amor. Deus, nós queremos ser cheios e plenos do seu Espírito. Por isso, Pai, nos capacita a amar. Nos capacita a amar. Nós oramos assim, no nome daquele que demonstrou amor, não conceitualmente, não em palavras, mas entrou na história e derramou o sangue por amor. É no nome daquele que nos amou primeiro que nós oramos. Amém e amém.